do Senhor. Um texto extremamente grande, extremamente desafiador. Entretanto, eu gostaria de te chamar hoje para tentarmos juntos imaginar esse cenário, imaginar esse julgamento. Eu sei que dentro do nosso meio existem advogados, mas esse julgamento é um julgamento fora de todos os parâmetros da normalidade. As leis que haviam sido estabelecidas pelo Senhor não foram respeitadas. Não partiram do princípio que todos são inocentes até que se prove o contrário. Ali era o oposto. Estevão era o culpado sem possibilidade de apresentar a sua inocência. O local onde eles estavam ali, o Sinédrio, era um grande salão onde eles então estavam sendo preparando aquele momento para o julgamento. Imagine então um grande salão parecido com esse, com 71 sacerdotes, 35 à esquerda, 35 à direita e um ao meio, que era o sumo sacerdote. De frente para o sumo sacerdote ficava então o acusado. Atrás dele ficava então aqueles que estavam aprendendo. Hoje nós podemos dizer os seminaristas daquela época. E interessante que dentre esses seminaristas, nós vemos ao final desse texto que tinha um que de fato estava aprendendo, um jovem chamado Saulo, que certamente daqui a 2 domingos vocês verão de fato a transformação da vida dele. Então todo esse cenário estava montado com testemunhas de acusações baseado em mentiras para justamente condenar Estevão. Agora olha como se fosse um drone essa imagem e esse local. Então está tudo armado para acabar com a vida de uma pessoa, para levar uma pessoa à morte. E agora eu quero te desafiar, você se colocar no local dessa pessoa, imaginando que você é o acusado. Como você agiria? Aquilo dali era semelhante ao corredor da morte. Dali não existia como Estevão sair bem sucedido aos olhos humanos. Como você agiria? Como nós agiríamos diante dessa situação? E aí nós estamos diante de um texto que nós vamos aprender, de fato, como se comportar diante de situações iguais a essa. Diante de afrontas e de confrontos iguais a esse. Estevão, de fato, foi diferenciado naquela geração, porque os olhos dele estavam em Cristo Jesus. Interessante que nós vemos, então, todo esse cenário acontecendo, porque havia um único propósito, a condenação de Estevão. Quando ele é chamado, de fato, para poder testemunhar a sua fala, para ser julgado, não existia por parte de ninguém ali alguma intenção, ainda que fosse básica, de esclarecer os fatos e então de inocentar. E ele é levado a essa situação, a esse julgamento, porque certamente vocês devem lembrar do último sermão, no capítulo 6, que ele era um homem cheio do Espírito Santo e que ele operava sinais e maravilhas por intermédio do Espírito Santo. Então, uma pessoa que estava de fato entregando a sua vida a Cristo, que ele de fato acreditava em Jesus, ele vivia para Jesus e tudo o que ele fazia era justamente empregar a sua vida no reino, agora estava então diante desse tribunal. E o interessante então que perguntam para ele: é verdade isso que estão dizendo a seu respeito? E do verso 2 ao verso 50, ele vai fazer o seu sermão, o último sermão de sua vida. O sermão que vai, de fato, expor quem o Senhor é, vai expor toda a história a qual o Senhor sempre agiu e conduziu, e vai expor o pecado daqueles seus acusadores. Ele vai dizer sobre Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés. Ele fala sobre Davi, sobre Salomão. Ele faz uma exposição interessantíssima. Ele expõe de forma muito clara que Cristo Jesus, ele não é simplesmente obra do acaso, ele não simplesmente caiu de paraquedas no meio da história, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, conduziu toda a história até chegar no ápice, que é a vinda do Senhor Jesus, a sua morte e ressurreição. Ele confronta então, de fato, os seus acusadores dizendo: olha, sim, eu creio em Cristo,
Eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor governa toda a história, eu creio que nada foi obra do acaso, eu creio que tudo está conectado, eu creio de fato no que as Escrituras diz. Mas, no verso 51 ele diz, vocês não. Ele confronta, ele diz, não, vocês são um povo rebeldes, vocês estão obstinados, de coração, de ouvidos tapados, vocês não querem saber da verdade, vocês receberam a lei, e ela é divina, foi o padrão estabelecido pelo Senhor, mas isso não importa para vocês. Assim como vocês perseguiram os profetas do passado, vocês mataram os seus profetas, assim vocês fizeram também, num passado mais recente, fizeram com Jesus, e ele faz um apontamento direto como Jesus, aquele que haveria de vir, aquele que foi prometido, aquele que foi anunciado pelos profetas. Agora, aquele povo que estava ali julgando Estevão, também havia matado. Estevão, de uma forma muito clara, ele expõe o pecado desses sacerdotes, que era um povo separado pelo Senhor para cuidar da sua nação, para levar o povo de Deus à adoração, estava se colocando numa posição de destruição, de destruir de fato aqueles que proclamavam as verdades do Senhor. Estevão expõe o pecado deles, e todas as vezes que a Escritura ela é exposta, os nossos pecados eles são de fato expostos diante de nós. Todas as vezes que nos aproximamos do Senhor, é como aquela lâmpada, agora nós estamos na fase do LED, né? Mas o LED também não, ele perde um pouco da potência. A lâmpada fluorescente, ela conseguia perder ainda mais, e você via ela funcionando, mas a capacidade de iluminação dela ia diminuindo. O LED ele queima, mas existia uma lâmpada no passado, para a galera mais jovem, que ela ia perdendo a capacidade de iluminação. E quando você trocava ela, você viu tanto que aquela lâmpada estava fraca. E todas as vezes que nos aproximamos do Senhor Jesus, todas as vezes que a palavra é pregada, todas as vezes que as Escrituras são expostas, nós ficamos de forma muito clara, vulnerável, nossos pecados são apresentados diante dos nossos olhos. E aí então, quando Estevão expõe as Escrituras para esse povo que se achavam e que era visto como os doutores da lei, o pecado deles então fica exposto, eles só têm ali uma opção, diante dos olhos deles, diante do comportamento caído e pecaminoso deles, a fúria, a revolta. Eles poderiam ter se arrependido? Sim, poderiam, mas eles ficam então enfurecidos, eles simplesmente rangiam os dentes com ira, com ódio, eles precisavam de matar aquele que estava de fato expondo o pecado deles. E aí o interessante é que esse cenário que é pintado ali, essa tela, imagina você de novo agora naquele meio, tendo exposto a palavra do Senhor, tendo dito as verdades do Senhor, e uma multidão à sua volta contra você, querendo tirar a sua vida. E aí, uma das coisas maravilhosas nós aprendemos com Estevão, ele olhou para o que estava à sua volta? Não, ele teve o seu olho fixo nos céus. Todas as vezes que estamos numa situação de perigo, diante de alguma situação de perigo, muitas das vezes somos tomados pela ansiedade, e a ansiedade rouba de nós a capacidade de pensar. Algumas ações nossas, elas vão acontecer de forma involuntária com o simples desejo de sobreviver. De repente, nós, diante dessa situação, desse cenário, nós seríamos tomados pelo simples desejo de eu preciso sair vivo daqui. Eu preciso de arrumar um jeito de sair vivo daqui. Mas Estevão não olhou a circunstância, ele não olhou para as circunstâncias à sua volta. Ele tinha a certeza e a convicção de quem ele cria, em o que ele cria e o que esperava a ele, independentemente do cenário que fosse acontecer. E o interessante é que a sentença dele já havia sido dada, ele sabia que ele não sairia dali de forma alguma como inocente. Ele sabia que todo o cenário havia sido montado para a sua destruição, para a sua morte. E isso deveria ser motivo de desespero. Se dissessem, olha, você vai ser levado para um tribunal, o tribunal todo montado para te destruir,
E é certo, se você não apanhasse, sairia preso, se não saísse preso, você ia morrer. Mas ele não se importava com as circunstâncias. Ele não permitiu que a ansiedade fizesse ele esquecer do autor e consumador da fé. A ansiedade não permitiu que ele esquecesse de Cristo Jesus. Para ele mais importava permanecer olhando para os céus, permanecer firme com a sua fé, permanecer firme acreditando em Cristo. Ele manteve o olhar na eternidade. E quando nós mantemos o nosso olhar na eternidade, todas as coisas que acontecem nesse mundo se tornam muito pequenas. Muitas das vezes nós enfrentamos situações que parece que estamos sozinhos. Situações complicadas, afrontas. Agora, na era do cancelamento, é o fato de se posicionar com alguma ideia diferente, você de fato pode ser cancelado. Se você se posicionar através das verdades bíblicas, você pode ser cancelado, você pode ser destruído, pode ter a sua reputação destruída. Mas tudo isso se torna pequeno se nós mantermos o nosso olhar no autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Nós precisamos sempre de manter o nosso olhar na eternidade, porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem. A nossa morada é celestial. O que nos espera é muito maior e melhor do que qualquer coisa que possamos provar nesse mundo caído. Porque tudo que nós recebemos aqui é passageiro. Tudo que nós vivemos aqui tem data de validade para acabar. Todas as experiências, elas vão passar, mas a vida em Cristo Jesus, ainda que nós morrermos, nós viveremos. Aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Essa deve ser a nossa esperança, e era isso que Estevão tinha muito claro. Por isso que, diante de uma situação tão complicada na vida dele, ele sabendo que eram os últimos momentos de sua vida, ele manteve o seu olhar na eternidade. Uma outra coisa que fica muito claro no posicionamento de Estevão é que a comunhão com Cristo, ela pode ser mantida mesmo em momentos de extrema dificuldade. O verso 59, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele fazia o quê? Orava. Ele orava. Senhor Jesus, recebe meu espírito. Muitas das vezes, quando estamos de fato vivendo momentos de dificuldade, a ansiedade rouba de nós a capacidade até de se relacionar com Deus. Porque a gente fica gastando nosso tempo pensando, como eu posso sair disso? Como eu posso resolver isso? O que eu posso fazer? Estevão estava sendo apedrejado, ele estava morrendo. Sim, certamente ele estava sentindo dor, o sangue já estava começando a escorrer no seu corpo, ele estava em sofrimento pleno, o corpo estava sendo castigado, a vida dele estava cessando, a sua existência nesse plano terreno já estava indo embora, mas ele não deixou em nenhum momento de ter comunhão com o Senhor. Nos últimos momentos de sua vida, ele escreveu o capítulo mais belo de sua história. Ele semeou a fé, ele semeou o amor de Cristo e ele permaneceu em comunhão com o Senhor. E quantas das vezes a realidade que nós estamos vivendo nos amassa, nos leva para distante do Senhor, nos faz ficar com o tanque vazio. Estamos tão ansiosos, estamos tão preocupados, que o desânimo bate à nossa porta e às vezes não temos força para orar, não temos mais disposição de ler a palavra do Senhor, acreditamos que tudo está perdido. Mas nós podemos continuar empregando a nossa vida em busca da comunhão com o Senhor, ainda que o momento, ainda que o cenário seja desanimador, ainda que o cenário possa deixar claro a nossa derrota nesta vida, mas lembra, se eu tiver o olhar na eternidade, nada, absolutamente nada, pode roubar de nós a comunhão com Cristo. E Estevão mostra isso. E por último, algo muito interessante e desafiador para aqueles que servem o Senhor Jesus, está no verso 60. De repente, seja de fato uma das nossas maiores lutas.
ele cai de joelho e brada assim: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Orar por aqueles que nos perseguem. Esse, de fato, é um desafio, é uma das coisas que mexe com todos. Saber que existe alguém que está ali lutando contra a sua vida, e no caso de Estevão, ele estava morrendo. Ele não ousou em pegar uma daquelas pedras e tacar de volta. De repente, a vontade de permanecer vivo a pedra está vindo de lá para cá, ela vai daqui para lá também. Pelo menos uma. Eu vou morrer, mas pelo menos uma eu posso acertar. Ele não pensou nisso. A lógica é essa, e a quantidade de pedra que estavam tacando nele, ele teria um arsenal muito grande à sua volta. Ele não precisaria de procurar. Era só devolver as pedradas. Ele poderia morrer, mas alguém poderia sair ferido dali. Não, ele não pensou nisso. Ele não pensou em devolver a altura. Ele não pensou em se defender sequer. E ele poderia, naquele momento, pedir: Senhor, derrama a sua justiça sobre essas pessoas. Mata aqueles que estão tirando a minha vida e impedindo de eu fazer algo maravilhoso, algo pelo qual eu estou disposto de fato a morrer, que é comunicar o Evangelho, que é fazer com que o reino avance, que é fazer com que outras pessoas conheçam essa fé que hoje eu tenho e sejam também transformadas. Não, ele não fez isso. Ele se rende de joelho. Ele não pede a justiça de Deus, ele pede a graça do Senhor sobre a vida daquelas pessoas. De repente, você esteja pensando: mas isso é muito difícil, pastor. E eu te digo: sim, irmãos, não é algo fácil, é algo realmente complicado. Você orar por aqueles que estão te perseguindo, você ter os seus olhos em Cristo a ponto de estar sendo machucado e dizer: Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão me machucando. Nós somos impulsionados a bateu, levou. Nós queremos sempre devolver. E achamos que a justiça de Deus vai ser derramada nesse tempo presente, destruindo as outras pessoas. Mas o que nos deixa, muitas das vezes, impactado, é que quando Deus olha para nós, e Deus, de fato, se compadece de nós, é derramado sobre as nossas vidas, sobre a vida dos pecadores, não é a justiça, é a graça, porque a justiça dele já foi derramada em Cristo Jesus. Então, a justiça de Deus, ela é manifesta em nosso tempo, por intermédio da graça de Deus. Ainda que isso para nós não seja o melhor cenário, nós queremos que Deus devolva ao outro, no mesmo tamanho, não, maior, mais intenso. Senhor, que aconteça pior com o outro do que aconteceu comigo. Mas Estevão, ele não faz isso. Nós vemos de forma muito clara que ele entende que a justiça não é dele. Ele entende que ele não é o governador do mundo. Ele entende que ele é o chamado para viver para o Senhor. E se no momento em que ele estava, necessário, preciso e acontecesse, morrer também por esse Senhor. E ele pede: Senhor, de fato, não impute a essas pessoas o seu pecado. Ele faz exatamente igual o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. É brilhante isso, e o resultado certamente vai impactar muitas pessoas. No capítulo 9, adiantando, nós vamos ver, de fato, algo brilhante acontecendo, ao ponto de Agostinho dizer algo muito maravilhoso no seu comentário, dizendo: se Estevão não tivesse orado, a igreja não teria tido Paulo. É impactante isso. É impactante ver como que o Senhor, ele pode ser proclamado por intermédio de nossas vidas até nos últimos momentos de nossa existência. Nós precisamos entender que enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, enquanto houver força, nós precisamos, seja por palavras, por atos, gestos, proclamar Cristo Jesus como Salvador daqueles que estão vivendo em pecado. Então, esse
texto encorajador nos leva a refletir, de fato, a viver uma vida para o Senhor. E se tivermos que morrer por causa desse Senhor, morreremos então para a glória de Deus. Seja o nosso ego, seja nossas vontades, que possamos de fato nos render a Cristo Jesus continuamente.